Oi, oi, minha gente, sejam muito bem-vindos a mais este vídeo aqui neste canal. E hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um tema, sobre um assunto que eu acho válido compartilhar, porque talvez outras mães ou futuras mães estejam aí passando por essa mesma questão. Eu conheço pessoas que passaram por essa mesma questão, só que cada um lida de uma forma diferente. Então eu quero apresentar aqui a forma com que eu lidei com isso, como é que foi para mim, tá? E é sobre a introdução alimentar do bebê, né, do meu filho, e como é que eu lidei com isso, tendo em vista um histórico, né, de uma pessoa que tem muito medo de engasgo, dessas coisas comigo mesma, quem dirá com o meu filho, né? Então vamos lá. Eu tenho aí, que eu pretendo gravar um vídeo também à parte sobre isso, uma história com o engasgo, enfim. Mas para resumir, eu uma vez não me engasguei, mas eu engoli uma espinha de peixe. E eu comia peixe normal. Eu tinha aquele receio, mas eu comia. E aí, certo dia, eu engoli essa espinha e essa espinha, eu senti ela descendo. E essa sensação de que eu ia me engasgar foi assim, terrível. E aí eu senti a espinha descendo e aí eu comi, tinha farinha, eu comi farinha, enfim. Não fiz o que era para ter feito, mas eu comi farinha, nananã. E aí, enfim, a espinha desceu. Ela foi numa posição certinha de descer, porque se eu tivesse engolido ela de outra posição, provavelmente eu teria me engasgado realmente. Mas ela só desceu. Como é uma espinha, ela desceu rasgando, vamos dizer assim. Vamos usar esse termo. E depois decidiu não comer mais peixe, porque eu fiquei com esse medo, mas tudo bem. Teve outra ocasião também. Remédio, eu sempre fui ruim para tomar remédio. Sempre, sempre, sempre. Mas eu ainda conseguia tomar um remédio para dor de cabeça, um paracetamol. E aí teve um dia que eu me engasguei com um remédio, que acho que foi um paracetamol. O paracetamol ele é bem grande, né? Assim, bem encorpado. E aí eu não quis mais tomar remédio, não tinha essa necessidade de fato de eu tomar. E aí, de outra vez, foi na casa da minha sogra, eu tava comendo galinha, e aí eu senti o gosto de galinha na minha garganta e fiquei com aquilo. Foi na época que eu tava perto de casar e que tava acontecendo uns problemas com relação, porque era pandemia, então o casamento não ia sair, e aí eu tava muito ansiosa e o problema em si não foi a galinha, o problema em si foi a minha ansiedade. Por isso que eu quero fazer um vídeo à parte, que é um vídeo exatamente sobre o que eu vivi com essa ansiedade, tá? Mas aqui, como o tema é introdução alimentar, eu quero dizer que todas essas coisas que eu passei me fizeram ter muito medo. Inclusive, durante a minha gravidez, eu tive muita dificuldade para tomar as vitaminas que eram para ser tomadas. Até o ômega eu não tomei. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que vai ser quando meu filho nascer? E começar a introdução alimentar, meu marido vai estar trabalhando. Eu que tem que ser eu. E o que é que eu vou fazer? Mas aí eu pensei assim, não vou pensar muito sobre isso agora, porque depois que ele nascer eu vou ter 6 meses. Então, no período que eu estava gestando ainda, eu pensei em coisas que eu estudei, né? Busquei coisas que eu precisava saber ali naquele momento para já. Como eu ainda teria esse período de 6 meses para estudar sobre introdução alimentar, né? Então, eu descansei mais, só que eu ainda ficava pensando, né? E aí, Itai fez 1 mês, fez 2 meses, tive ali aqueles problemas de amamentação no início. E aí, quando Itai fez 3 meses, eu disse, tá perto dele começar a comer, eu já tenho que começar a pensar. E aí eu comecei a ser mais intencional quanto ao assunto. Eu pedia muito a Deus, Senhor, me dá coragem para fazer a introdução alimentar de Itai correta.
e também agilidade. Por que agilidade? Porque em algumas circunstâncias em que eu passo, algumas situações, em vez de eu agir, eu paraliso. Então, eu sabendo a manobra de desengasgo, eu sabendo tudo direitinho, tendo estudado sobre tudo, ainda assim isso não adiantaria se eu não tivesse agilidade de, em um momento que por acaso Itai se engasgasse, eu fizesse a manobra nele para desengasgá-lo. Então, eu pedi muito isso a Deus, me dá agilidade, me dá coragem, sabedoria para esse momento. E eu estudei, eu via várias vezes o vídeo da manobra de desengasgo, inclusive eu precisei usar no primeiro mês de vida de Itai, que ele se engasgou com a fórmula, e aí eu fiz a manobra 2 vezes, só que, gente, na hora do desespero, a gente só quer que a criança volte. Minha sogra estava aqui em casa comigo, então eu fiz a manobra 2 vezes e nem olhei direito se ele tinha voltado, saí correndo, descendo as escadas aqui do prédio, chamei a vizinha chamou, enfim, foi aquele tumulto todo. E aí quando chegou lá embaixo, Itai não estava mais engasgado. E eu não pensei muito nesse primeiro mês dele, quando aconteceu isso, porque eu estava preocupada ali com a amamentação, enfim, era muita coisa. E eu nem me lembrei da introdução alimentar. De fato, eu vim pensar com os 3 meses de vida dele. Enfim, estudei muito sobre introdução alimentar, que método usar. Tinha muito medo do BLW, por causa, de fato, do engasgo, mas estudei muito. Busquei informação, baixei o aplicativo BLW, perguntei a algumas pessoas, algumas amigas também que fizeram o método BLW, e eu decidi que não ia fazer o método BLW completamente, porque eu não me sentia segura para isso. Entendi que o bebê ele pode se engasgar com qualquer comida, seja ela líquida, seja sólida, da forma que estiver, ele pode se engasgar. E para você fazer o método BLW, você tem que saber a forma correta de cortar, a textura certa. Então, alguns alimentos eu me sentia segura, outros não. Então, eu acho que chama participativo, né? Que você faz, dá alguns alimentos inteiros e os outros você dá aquela machucada e dá à criança, né? O bebê. E foi dessa forma que eu fiz. No primeiro dia, o meu coração batia muito forte e o meu medo falava muito alto. Só que eu precisei enfrentá-lo. Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Eu não podia ter alguém ali comigo sempre que eu fosse alimentar Itai, porque o meu marido de trabalho não tinha mais ninguém. Então, tinha que ser eu e meu filho. E fui. Entrei aí na introdução alimentar com muito medo do BLW, né? Muito medo mesmo. Mas depois que eu vi Itai comendo e segurando o alimento e ele fazendo ali do jeitinho dele, eu digo, vai dar certo. E aí foram passando os dias e tá dando certo. Ele teve gag? Teve. Eu tinha medo quando ele tinha gag? Tinha. Porque o gag é esse reflexo que eles fazem, né, para colocar o alimento para fora, só que ele poderia não conseguir colocar para fora. Então eu tinha medo disso. Na maioria das vezes ele conseguia botar para fora. Outras vezes, como meu filho é muito alvoroçado, ele engolia e chega a lacrimejava o olho. E então assim, mas isso foi mais para frente. Mas no início eu tive muito medo, só que eu continuei. E aí chegou o bendito dia de dar peixe. Eu disse, Senhor, peixe. Eu catava assim, ó. Fazia assim no peixe todinho, porque eu tenho medo. Inclusive, o peixe foi a única coisa que eu não voltei a comer ainda. Esse é um medo muito grande que eu tenho. Então, oferecer para Itai foi muito desafiador. Mas eu tenho que oferecer. Eu não posso deixar que os meus medos sejam os medos dele. Eu não posso deixar que o meu medo me paralise e, consequentemente, paralise o meu filho. Então, eu dei peixe. Deu certo, graças a Deus. E, gente, eu orei muito. Eu pedi muito a Deus, Senhor, me dá coragem. E hoje ainda eu tenho medo de dar peixe a ele, ainda fico muito insegura, só que eu continuo dando, porque
porque tem que dar. Eu não vou deixar de dar uma coisa porque eu ainda tenho essa insegurança, eu tenho que enfrentar isso. E é isso que eu aconselho. Eu conheço algumas mães que também tinham essas inseguranças com relação a engasgo, ao método BLW, que para mim, na minha visão, eu acho muito seguro, mas alguns alimentos eu não acho tão seguros assim. Até mesmo independente da textura, do que for, mas quando Itai nasceu os 2 dentinhos debaixo de Itai, eu senti uma diferença e que eu precisei adaptar, que não tinha em nada que eu estudei. Por exemplo, a ameixa. A ameixa, você parte ela igual você parte a manga, fazendo uma cruzadinha numa bandinha e dá para criança. E até colocar aquele negócio todo na boca. E quando ele tinha os dentinhos, ele já conseguia torar a casca da ameixa. Então teve uma vez que ele e assim, meio que se engasgou, mas conseguiu engolir o pedaço. Com casca, com tudo. Eu acho que saiu rasgando, porque ele chorou muito depois. Então, assim, algumas informações como essa de, e depois que o dentinho nasce, a gente tem que mudar alguma coisa, tem que modificar. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho disso, pelo menos no material que eu estudei, não tinha sobre isso. Me digam aqui, mamães, né, se vocês estudaram sobre isso, enfim, mas quando o dentinho nasce, muda, porque a criança consegue torar, enfim. E esses eram os medos que eu tinha e precisei trabalhar muito isso para conseguir oferecer os alimentos para Itai. Eu precisava fazer o que tinha que ser feito. O que é que tinha que ser feito? Alimentar o meu filho. Então eu precisei enfrentar esses medos. Eu não fiz isso sozinha. Por mim, eu mesma não conseguiria. Foi o Senhor que capacitou esta pobre pecadora a enfrentar esses medos e conseguir. Hoje ele come super tranquilo. Tem um alimento que ele se engasga muito, que é a melancia. Ele se engasga real. E que eu não me sinto tão segura de dar, não, no momento. E a gente precisa também entender esses limites, né? Não é que o medo está me fazendo paralisar, mas é que eu preciso entender que esse alimento em específico, apenas esse, eu não dou, às vezes eu dou às vezes quando tem, bem de vez em quando meu esposo está em casa, porque de fato ele traz essa insegurança por Itai já ter se engasgado várias vezes. Mas não permita que o seu medo lhe paralise. Nós precisamos fazer o que tem que ser feito, independente se estamos com medo. E a gente precisa enfrentar esse medo. E a gente só consegue fazer isso quando a gente pede ao Senhor, quando o Senhor nos dá essa graça. E peça a Ele que o Senhor, Ele é misericordioso para nos ouvir nossas orações. Isso pode parecer muito simples e muito pequeno, mas nós conhecemos os nossos medos. Talvez para você esse meu medo seja bobeira, ou talvez para você, ou talvez para mim, o seu medo pareça uma bobeira, mas nós conhecemos os nossos medos, as nossas dificuldades. Então, o Senhor, Ele nos diz em Sua palavra que nós podemos pedir. E Ele há de nos ouvir porque Ele é misericordioso. Então, que deixemos no altar do Senhor as nossas petições, os nossos medos, as nossas ansiedades. E que a gente peça a Ele que Ele nos ajude. E que a gente também busque, que a gente faça a nossa parte. E qual foi a minha parte? O que é que eu fiz? Eu estudei sobre o método que eu iria utilizar para a introdução alimentar, a manobra do desengasgo. Então, o que estiver ao meu alcance, eu preciso fazer para que eu entenda aquilo e eu consiga ter o domínio, tá? Se é que vocês me entendem nesse sentido, daquilo que eu vou realizar, certo? Apesar de que todos os meus estudos, tudo isso, não tirou o meu medo. O que me fez não ter medo foi a prática. Então eu precisei agir. Então a prática foi me levando a não ter medo. Eu tenho insegurança ainda? Tenho. Tenho as minhas inseguranças, mas não é aquele medo
como era no início, porque a prática me levou a isso. Então, eu te incentivo, seja sobre alimentação, né, introdução alimentar do bebê, seja sobre qualquer outra coisa. Aqui é sobre medos. E se o seu medo está lhe paralisando, deixe ele lá no altar do Senhor. Entregue, fale para Deus. Deus já sabe, mas Ele quer que você fale. Ele quer que você diga. Então, faça isso. O Senhor, Ele há de nos ajudar, há de derramar sobre nós a sua misericórdia. E Ele está conosco todos os dias. Não há por que temer. O Senhor é conosco. Então, não permita que esse medo, ele tome conta de você, a ponto de não lhe permitir realizar, fazer aquilo que tem que ser feito. E é isso, gente. Foi bem rápido esse vídeo sobre a introdução alimentar de Itai, né? Como é que eu lidei com os meus medos com relação a isso. E eu espero que, de alguma forma, esse vídeo tenha te encorajado, independente do seu medo, e que tenha sido abençoador para a sua vida. E é isso, eu quero fazer um vídeo focado mais, de fato, na parte... Como é que eu posso falar? Na parte da alimentação dele, como é que foi o desenvolvimento dele, enfim. Mas nesse aqui eu quis falar mais sobre os meus medos com relação a isso. E é isso, eu espero você no próximo vídeo. Se você tem gostado, né, dos nossos conteúdos, se inscreva aqui no canal, né? Pense aí em se inscrever aqui no nosso canal, em nos acompanhar. Deixa aqui nos comentários, né, se aconteceu isso com você, como é que você lidou. E é isso, gente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.